Bom dia, todo mundo que nos assiste nesse Goiás querido, nessa terra linda e também nesse Brasil maravilhoso, que as pessoas tanto se esforçam para tornar mais feio, mas que não conseguem, porque o Brasil e os brasileiros são lindos e sempre serão. Nosso assunto hoje nessa aula é aquele proposto, não é? Aperfeiçoando a estratégia saúde da família com o apoio da gestão. Nós sabemos que é um assunto difícil, um assunto árduo, sobretudo um assunto extenso, mas que a gente não se furta à discussão, porque justamente tendo vários aspectos, justifica-se as várias e repetidas discussões para que cada aspecto seja trabalhado, seja melhor compreendido, avance em termos de funcionamento, etc, etc. Então, mais uma vez, voltamos à questão do Estratégia de Saúde da Família, que já foi programa, não é mais, né? Estratégia de Saúde da Família, em termos do seu aperfeiçoamento, agora com apoio da gestão, né? Vamos lá? O primeiro slide diz o seguinte, né? A saúde pública na atenção primária se ocupa basicamente da vigilância em saúde, vigilância sanitária, etc., da prevenção e promoção da saúde, da integralidade do cuidado e das intervenções, além da assistência. E complementa, para isso conta com as estratégias de saúde da família, as equipes, que a reorganiza de acordo com os preceitos do SUS, apoiada pelo seu núcleo de suporte, o NASP, que são dois tipos, não é? Escrito assim, dessa maneira, parece simples, parece uma coisa formalmente organizada, mas não é bem assim não, é mais difícil do que isso, não é? Quando o SUS pensou na atenção primária, houve inicialmente uma confusão, porque se entendia que a atenção primária era o nível do SUS, o SUS é hierarquizado, né? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Terciários hospitais de muita complexidade. Então, se imaginou que a atenção primária ou a atenção básica seria uma coisa mais simples, primeiros cuidados, contato com a população, enfim, aquilo de mais simples que poderia haver no cuidado médico. De repente, a turma que planejava tudo isso percebeu que a atenção propriamente médica, especialmente médica hospitalocêntrica, não responderia a um programa de saúde amplo do tipo do SUS, Sistema Único de Saúde, de jeito nenhum. Quer dizer, se nós pegássemos o modelo hospitalocêntrico, o modelo médico apenas, o modelo clínico apenas, e empregássemos esse modelo na atenção global da população, não teríamos bons resultados. Aliás, resultado algum, porque os médicos e enfermeiros seriam sobrecarregados com todo tipo de problema ligado à saúde ou não, né? As pessoas, no seu mal-estar, procurariam sempre médicos e os serviços de enfermagem para resolver suas questões mais simples, até de desordem conjugal. Então, viu-se que não era possível que uma atenção primária seguisse o modelo médico, hospitalocêntrico, médico e hospital funcionam juntos para resolver problemas de ordem psicossocial. Isso não seria possível. Então, começou-se a pensar numa série de providências para a atenção básica, que pudesse ampliá-la, que pudesse mudar o modelo, que pudesse transformá-la numa espécie de instância que
acolhesse, numa instância que recebesse, numa instância que estivesse com a população, cuidando das suas questões como um todo, E daquilo que fosse da especialidade do hospital, dos médicos ou de especialistas, que ficasse com a atenção secundária e com a atenção terciária. Mas a atenção primária, ela teria um modelo diferenciado para lidar com a população. Não tinham esse modelo, não tinham como fazer isso. Pensaram no Programa Saúde da Família, PSF, né? Esse programa também teve alcance limitado, teve recursos limitados, teve uma conjuntura limitada para o seu funcionamento, até que se chegou à compreensão que a questão da atenção primária dizia muito mais respeito a algo mais abrangente, mais amplo, que era a atenção dispensada à população nas suas mais diversas dificuldades, na sua complexidade maior. Então, pensou-se no PSF não como um programa, mas como uma estratégia de todo o nível hierárquico, que era o nível primário. Então, a atenção primária é primária porque é básica, é fundamental, é principal, já se construiu uma casa sem fundamento, uma casa sem alicerce? Não dá, é preciso fazer uma alicerce. O alicerce do SUS seria a atenção primária, a sua base, o seu fundamento. E a estratégia empregada para atender a população que acorresse a atenção primária como porta de entrada no Sistema Único de Saúde seria a estratégia saúde da família, né? Então, essas palavras aí que dizem assim, vão cuidar da prevenção, da promoção da saúde, né? A promoção já é prevenção, a prevenção já é um nível mais adiantado, promoção estilo de vida, promoção amor à vida, promoção alimentação, promoção exercício, promoção querer viver, querer cultivar o bom viver, ou bem viver, como dizem, né? Já, né, a ameaça de certas doenças, de certos males, né? A ameaça como drogas, por exemplo, presente, pessoas vulneráveis diante dessa ameaça, expostas a essa ameaça, aí entra a prevenção, depois da promoção, entra a prevenção, trabalham juntos e depois disso, e com isso também, se pensar integralmente o cuidado da atenção e da assistência, claro. Olha só o fôlego que se tem que ter para poder empreender uma tarefa dessa, de cuidado integral, juntamente com promoção e prevenção, não é? De assistência, olha só, de cuidar de pessoas vulnerabilíssimas diante de ameaças como violência e drogas. Olha só o tamanho da tarefa. Então, deparou-se com uma questão fundamental, né? Para tamanha tarefa, o aparelho Estratégia de Saúde da Família, a atenção primária, não foi devidamente pensado, não foi devidamente planejado, não foi devidamente concebido na sua amplitude, no seu aparelhamento, no seu financiamento, na qualificação dos seus trabalhadores, não é? Na gestão como um todo. Não se pensou, se lançou o programa, entre aspas, se lançou a preocupação, se lançou a intenção do cuidado integral, se lançou, não é, as diretrizes para esse cuidado, mas não se cuidou daqueles que fariam isso, daqueles que trabalhariam nisso, daqueles que estariam à frente disso. Não se cuidou, um descuido terrível, né? Tá bom. Uma vez que a atenção primária foi pensada para a reorganização da atenção à saúde,
nos níveis hierárquicos do SUS, não é? Reorganização, como é que isso poderia ser feito? Como é que isso poderia ser levado a efeito? Como é que isso poderia ser eficiente e eficaz? Como é que isso poderia acontecer? Né? É o que se pensa até hoje. Portanto, escrever, explicar, né? Fazer uma coisa, fazer outra, editar, né? Portarias, promover leis, nós já estamos fartos disso. Um sistema imenso como o SUS, um programa de tamanha responsabilidade como o da atenção primária no SUS, de reorganizar todo um sistema de atenção voltado para a população-alvo, né? Tudo isso requer muito, requer tempo, requer inteligência, requer muito suor, requer muito sacrifício, requer muito idealismo, e não é qualquer pessoa que pode, sem vocação, integrar os quadros da atenção primária, especialmente no Estratégia da Família ou NASF, e fazendo as coisas como der, como pode. Não é assim. As pessoas até fazem, porque talvez seja o único jeito, mas não foi pensado assim, não é para ser assim, não é? Se a atenção primária é fundamento, então que seja fundamento, que seja essencial, que seja alguma coisa ampla, bem organizada, bem feita, bem tocada, para dar sustentação a todo o edifício. Portanto, dizendo assim, vocês têm uma ideia do que nós estamos pensando, enfrentando e vivendo em termos da atenção primária dentro do SUS. Ok? Vamos romper com um modelo de atenção, que é o modelo médico, para o bem da população, para que todos sejam atendidos. Mas vamos colocar o que no lugar? Uma coisa mal feita? Não. Uma coisa precária? Não. Uma coisa que vai se experimentando para ver se dá certo, não deu certo, larga para lá e não se pensa mais nisso? Não. A atenção primária no SUS é um nível de atenção da maior importância, tanto como porta de entrada, quanto aquele que vai, né, oferecer ajuda, suporte, vai caminhar com as pessoas para o encaminhamento, entre aspas, né, para, vamos dizer assim, estar junto das pessoas nas suas problemáticas mais comuns, mais domésticas e mais encontradiças. Dizem os especialistas que nesse nível estão 80% dos problemas que uma população vive. Não constatei pessoalmente isso, mas não duvido que pelo menos 80% dos problemas de uma população passem pela atenção primária no seu cuidado, que nós chamamos de mais leve, o núcleo mais leve do cuidado, né? Vamos em frente? Ok. A atenção primária no SUS ou do SUS inclui desde o trabalho de acolhimento da população, na sua área de abrangência, até ao encaminhamento para serviços mais especializados que exijam maior complexidade. A atenção primária busca ampliar, aperfeiçoar, tornar possível a atenção e a gestão da saúde, né, no nível das estratégias de saúde da família. Então, olha só, ampliar, aperfeiçoar e tornar possível a atenção e a gestão. Complicado, né? Complicado mesmo. Então, a gente se dirige aos gestores e aos trabalhadores e anuncia solenemente: suponhamos as vésperas de uma eleição, nosso trabalho idealista e a ser buscado com todo afinco é aperfeiçoar, tornar possível a atenção e a gestão da saúde no SUS, no nível primário,
pelo Estratégia Saúde da Família. O último ponto, a atenção primária do SUS, né, tem problemas. Muitos trabalhadores das equipes têm dificuldades enormes com o trabalho. Eu sei disso porque faço parte da teleconsultoria, né, e fazendo parte da teleconsultoria recebo, né, de todas as partes de Goiás, que é onde trabalhamos, né, recebo de todas as partes questões que para mim parecem simples, mas para quem está lá na ponta trabalhando, são problemas muito difíceis. E recebo também questões muito complexas, que requer muito estudo e muito conhecimento, e eu não sei como em poucas linhas vou ajudar o meu amigo, a minha amiga profissional, que está lidando com um problemão de saúde enorme, não só de uma pessoa, mas de várias, de uma família inteira, por exemplo, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer. Como é que eu vou fazer daqui para orientar? Tento, no mínimo, consolar e oferecer algumas diretrizes que possam ajudar a minimizar o problema aqui, ali, acolá. Mas estes trabalhadores têm uma dificuldade enorme com o seu trabalho, porque desde questões que parecem mais simples até questões super complexas, eles têm que ter uma base de apoio, de ajuda, de suporte, né? Vamos em frente. As estratégias de saúde da família, no Brasil como um todo, porque eu tenho estudado isso no Brasil como um todo, já há alguns meses, precisam de direção, precisam de apoio e presença da gestão para realizar o seu trabalho. Então, não é uma questão da gestão estar ou não por perto, estar ou não ligada. É uma necessidade constatada, é uma queixa generalizada, é um problema que se estende pelo território nacional todo, o fato da necessidade da gestão realizar o seu trabalho junto às equipes. A gestão precisa estar lá, tanto no nível da coordenação, como do suporte lá no nível central, como dos políticos de maneira geral da região. É preciso que haja apoio. E mais, os territórios em que trabalham possuem desigualdades, iniquidades e diferenças psicossociais imensas. Talvez vocês não compreendam bem quando eu falo desigualdades. Não é desigualdade de cor, de gênero, não é nada disso não. São desigualdades econômicas e financeiras mesmo. São desigualdades que fazem par com iniquidades. Não sei se vocês sabem, mas em saúde pública nós chamamos, não é, aquelas questões mais urgentes, aquelas questões de descaso, de desamparo, de abandono, de ausência do Estado, nós chamamos isso de iniquidades, né? Então, os territórios que possuem muitas desigualdades, muitas iniquidades e diferenças psicossociais imensas, requerem, mais do que em qualquer outro lugar, a presença de uma gestão, né? Uma outra palavra que pode causar ruído na nossa comunicação é a palavra psicossocial, né? Diferenças psicossociais imensas. Psicossocial diz respeito a grupos, né? As pessoas estão sempre em grupo, a maioria tem o seu grupo. Algumas pessoas têm maior proximidade do seu grupo, outras uma distância maior, mas nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, apesar de toda a ideologia da independência e autonomia. Nós precisamos uns dos outros,
nós dependemos uns dos outros. E essa dependência se cumpre através de laços afetivos. As pessoas são seres afetivos, são seres que precisam de um laço afetivo para poder, né, conviver, fazer trocas, conversar, ajudar, caminhar junto. As pessoas precisam de laços afetivos, laços sociais de amizade, laços sociais de sentimentos, laços sociais de vínculos fortes que dizem respeito à alma da pessoa, às suas ideias, né? Ao que ela sente de mais profundo, ao que ela tem de mais forte em termos de afeto. As pessoas se unem, caminham assim e assim enfrentam grandes dificuldades. Trabalhei numa área específica de Goiânia, onde as pessoas tinham grandes dificuldades com desigualdades, com iniquidades e com certos problemas ligados a drogas e à violência que todos vocês conhecem, né? E eu perguntei a mais de uma dezena de famílias que eram notoriamente pobres, com baixíssima renda. Eu perguntei: como vocês sobrevivem? Como vocês conseguem prosseguir nessa violência, nessa ausência de dinheiro, nessa carência de alimentação? E elas responderam: a gente é amigo, a gente empresta, a gente compartilha, a gente dá, a gente recebe, a gente vai atrás, a gente batalha. E quanto mais unidos nós ficamos, mais nós vamos levando a coisa. É ruim, a gente não está bem, a gente está mal, mas a gente não vai se acabar, porque nós estamos juntos, lutando uns pelos outros, na doença, na fome, na violência, nas ameaças, a gente se une. Em outras palavras, o laço psicossocial estabelecido possibilitava aquela comunidade prosseguir. Ora, se isso é importante, a gestão tem que saber. Se isso é importante, os trabalhadores têm de saber. Se isso é fundamental, todos os que trabalham com esse nível da população precisam conhecer essa força do laço psicossocial, das possibilidades desse laço e de como fortalecê-lo, de como enriquecê-lo, de como trabalhá-lo de tal maneira a tornar ele mais do que uma simples força de sobrevivência, mas de um fator de transformação. Portanto, desigualdades no território, iniquidades no território são enfrentadas naturalmente por todos através de laços afetivos, psicossociais de grande importância, e todos devem saber não somente ter consciência disso, mas saber trabalhar com isso de maneira efetiva, de maneira eficaz, né? Então, o pobre sobrevive de amizade. Ai do pobre que não sabe fazer amizade. Eu estava certa vez numa rua e um senhor com sinais de embriaguez me procurou e disse: o senhor é da saúde? Eu disse: sou sim, senhor. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu preciso sim. Eu preciso que o senhor vá na minha casa e converse com a minha mulher. Por quê? Porque o senhor está vendo aqui que eu bebo. E quando eu chego na minha casa, eu levo uma surra todo dia. Estou há 2 noites sem poder dormir em casa, porque chegando lá, a minha mulher me bate tanto que eu tenho que sair para dormir na rua. Ela disse: enquanto você estiver bebendo, eu vou continuar te batendo. E ele trazia hematomas, marcas, cicatrizes. Olha só, questão psicossocial, questão de iniquidade. Não é com vassourada, cacetada, paulada e outros instrumentos violentos que se vai fazer com que alguém que tem uma doença alcoolista vá melhorar. Então, é preciso uma intervenção. Mas como intervir sem treinamento? Como intervir sem conhecimento?
Como intervir sem apoio da gestão? Como se meter nessa encrenca sem algum apoio por trás, dando suporte? Complicado. Por isso que eu digo na última frase, o trabalho nunca foi simples nem possível em muitos aspectos. Digo com tristeza, mas digo também com esperança. Diz que a irmã gêmea do medo é a esperança. Eu tenho medo, por isso tenho esperança. Eu tenho muito medo, então eu tenho que ter muita esperança de que isso que não é possível hoje, em muitos aspectos, seja possível daqui a algum tempo, não é? Não sei como, nem através de que caminhos, mas esse aqui já é um caminho, o telesaúde e a discussão e a colocação do problema na mesa, as cartas abertas, a gente discutindo francamente o que vive, o que precisa, o que sofre e o que quer, porque afinal de contas somos todos pessoas que trabalham querendo algo melhor, não só para nós, como para todos. Isso usando meios de paz, usando meios de promoção da vida, promoção da saúde, promoção do bem-estar e da prevenção junto àqueles que estão vulneravelmente muito próximos da violência e da morte. Doença, né? Vamos em frente. Nas estratégias de saúde da família, a realidade vivida é de separações de práticas e saberes, não separação de pessoas, não é isso que eu quero dizer, não. Separações de práticas e saberes, então cada um na sua, cuidando da sua coisa, lendo a sua coisa, querendo mais informação sobre a sua coisa. Eu, como consultor, percebo claramente isso, não é? Que uma pessoa quer informação para um problema seu pessoal, que não é o problema da equipe, é um problema pessoal, problema individual, não é? Porque há separações de práticas e saberes dentro da estratégia de saúde da família, né? Mas, né, separações de práticas e saberes, de precariedade das instalações, gente, isso é um horror, é uma crítica feita no Brasil todo, a precariedade logística das instalações do estratégia, né? A estratégia de saúde da família é instalada em lugares impossíveis, onde as pessoas não conseguem trabalhar, não naquelas condições, fazem o que podem, são heróicas nesse sentido, mas merecem instalações melhores, né? Falta de apoio financeiro e, sobretudo, de desinteresse de gestões demasiadamente políticas e não técnicas. O Brasil vive ainda essa fase, a fase do populismo, a fase da política que quer atender interesses de populações ou de segmentos privilegiados de populações em detrimento daquela camada da população mais necessitada. Ainda vivemos isso, infelizmente, especialmente no nível da gestão municipal, né? Onde a gente está mais perto, presencia mais, testemunha mais essas coisas. Mas uma gestão demasiadamente política e não técnica pode ser um prejuízo enorme para o trabalho, né? Enorme, porque o gestor vai cuidar dos seus interesses e dos interesses do secretário e do prefeito, mas não vai cuidar dos interesses da população naquela área que o Estratégia de Saúde da Família encara como sua, trabalha como sua e quer como sua responsabilidade, né? Agora, no nível da gestão, existem alguns problemas específicos que vocês precisam saber. Há gestores que não têm saúde mental. É uma triste realidade, eles não têm saúde mental. São pessoas que não têm muito equilíbrio, são pessoas que não têm muito juízo, são pessoas que não têm muito discernimento das coisas, são pessoas ora excessivamente agressivas,
ora excessivamente desligadas, ora excessivamente alienadas, ora excessivamente tomadas de ideias de grandeza, ora excessivamente eufóricas, ora excessivamente deprimidas. Tem gestor de todo tipo, jeito e tamanho. Se as equipes percebem que o gestor não tem uma boa saúde mental, a minha professora de neurologia dizia, não tem um bom approach. Eu não sei muito bem o que é isso não, mas approach em inglês é abordagem. Não tem uma boa abordagem, uma abordagem simpática, uma abordagem empática, uma abordagem coerente e consistente, uma abordagem compreensiva, um gestor mais alienado, mais agressivo, mais impositivo, mais intempestivo. É claro que a equipe estará diante de um gestor sem muito equilíbrio. E sobre isso, o que se pode fazer? Né? O que se pode fazer? As pessoas ficam tomadas de um certo medo e não sabem como abordar essa questão de tal maneira a pedir ajuda a alguma instância, de governo até, para que esse gestor seja, no mínimo, assistido, apoiado, acompanhado, que não fique por demais sozinho, que não fique por demais, não é? Sem o direcionamento, sem o apoio, sem o aconselhamento de pessoas idôneas que possam estar por perto para que aquele mal, esse desequilíbrio não seja tão nefasto junto às equipes de trabalho. De tal forma que o que eu tenho visto é isso, gestores mais desequilibrados serem assistidos por pessoas do mesmo nível, mais sensíveis ao seu problema e que aconselham e que acompanham e que assistem de tal maneira a diminuir os males e de alguma forma promover o trabalho através desse gestor com todas as suas limitações, não é? Mas, enfim, nós recomendamos uma gestão mais técnica do que política, mais empática ao trabalho em termos técnicos do que empática à política partidária, que muitas vezes não tem nada a ver com o trabalho. No último ponto, nós dizemos, o trabalho só pode ser feito através de toda a equipe, que deve estar unida para isso, né? Então, começando lá em cima, práticas e saberes isolados, separados, não cooperam com o segundo ponto, que é a equipe unida para isso. União é uma questão de esforço. A nossa tendência básica é manter uma separação confortável uns dos outros, não é? Há pessoas que conseguem no máximo aquelas regrinhas básicas do bom viver da etiqueta. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? E a família? E se senta e o mundo não existe mais. Há pessoas que só conseguem isso. Mas o ideal é que as pessoas se esforcem para sair do seu mundinho e começarem a conversar de tal maneira que dessa conversa nasçam ideias, nasçam iniciativas, apareçam, não é, certos insights que possam ajudar. Muita gente diz assim, funcionário só sabe conversar, mas tem que conversar mesmo. Pode começar conversando sobre filhos, sobre marido, sobre mulher, há alguns minutos, um começo de conversa para se criar um clima de empatia e terminar-se livremente discutindo temas importantes para o trabalho, né? É meio chato essa coisa de pessoas que ficam implicando com outros, que está falando de filho, de família, de contas, de banco, disso, daquilo. Tem que falar mesmo. As pessoas passam 8 horas por dia, 6 a 8 horas, 12 horas por dia no ambiente de trabalho e só tem que falar de trabalho.
Isso não ajuda. Tem que se falar de muita coisa, inclusive de namoro, de sentimentos, de sexo, etc., para finalmente, isso não custa muito, entrar nos assuntos essenciais e terem liberdade para discutirem com o coração aberto, com a mente aberta, as grandes questões que o encaminhamento das dificuldades da equipe precisa. Ok? Vamos em frente. As equipes, mais do que qualquer outra providência, cabe à gestão cuidar dos trabalhadores para que tenham capacitações, tanto no nível da educação e saúde, quanto no trabalho direto com a população que se tem na estratégia, sua porta de entrada no sistema, não é? Então, a gestão tem que focar esses dois eixos. De um lado, as capacitações, que é o cuidado com o trabalhador, tanto no sentido pessoal, quanto na sua qualificação para o trabalho. Há gestores que só criticam, mas não são capazes de providenciar ensino, e ensino qualificado, e ensino didaticamente correto, não é? Então, esse eixo, o eixo da qualificação do trabalhador, e o outro eixo é o do contato do trabalhador com a população, que tem na estratégia a sua porta de entrada no sistema SUS. Então, uma coisa é a qualificação do trabalhador, outra coisa é o contato do trabalhador com a população. Esses dois eixos, eles se interrelacionam de maneira vital. Quanto mais qualificado, melhor o contato. Quanto mais informações tiver, quanto mais qualificação tiver em termos de experiência, de conhecimento, etc, melhor será o vínculo feito com a população adstrita, uma vez que desse vínculo com a população depende o sucesso da equipe. De sorte que esses dois eixos são eixos que a gestão deve cuidar, sem perder de vista a qualificação e o cuidado com o trabalhador e o vínculo, a ligação direta com a população, do trabalhador com a população. Vamos em frente. Bem, para isso, o que vale? Vale a educação continuada, vale a educação permanente, vale a educação nos serviços. Eu escrevi serviços aí com 2 S, talvez porque o trabalho seja muito, então eu coloquei mais um E aí, está errado, desculpem. Então, existe no telesaúde a educação à distância, claro, existe a educação, programas de educação no telesaúde, nós temos nesses 3 níveis, continuada, permanente e em serviços, claro, estão distribuídas em vários setores, mas essas educações estão presentes. A continuada diz respeito a aspectos específicos que eu preciso conhecer como trabalhador. Por exemplo, eu preciso conhecer sobre dengue. Eu preciso me informar sobre dengue. A epidemia de dengue vai começar no verão próximo, muita gente vai adoecer, os índices estão subindo, e eu não sei como é que nós estamos com isso. Como é que nós vamos fazer? Há tecnologias novas no combate ao Aedes? Então, na medida que o trabalhador vai se informando de assuntos específicos que vão ajudar especificamente o trabalho, isso é educação continuada. Outra coisa que corrobora com a primeira é a educação permanente. A educação permanente diz respeito ao trabalho da equipe, ao ambiente laboral, ao ambiente de trabalho, a união da equipe, a transformação da equipe para enfrentar seus desafios, para fazer melhor o que está fazendo, para ter laços mais eficazes, para ter
condições melhores de trabalho, mas isso como equipe, isso como trabalho, isso como gestão do trabalho, isso como processos de trabalho. Então, quando eu penso em temas e num processo de ensino-aprendizagem que vai favorecer o ambiente do trabalho, promover o ambiente do trabalho, a união no trabalho, a eficácia no trabalho, a abrangência no trabalho, da equipe como um todo, eu estou falando em educação permanente. Permanente por quê? Porque está sempre em transformação, está sempre sendo demandada, está sempre sendo desafiada a modificar-se dia a dia, mês a mês, ano a ano, porque as condições de saúde, as condições epidemiológicas de uma população mudam muito ao longo do tempo. Querem um exemplo? Há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos a violência que temos hoje. A violência que temos hoje em várias cidades e em Goiânia, em muitos lugares de Goiânia, é uma violência trazida pelo tráfico de drogas, que precisa de muita violência para produzir seus resultados. Então, o pessoal do tráfico aperfeiçoou técnicas de violência que beiram ao terrorismo. Aliás, que são propriamente o terrorismo. Por exemplo, se você não me pagar, eu mato sua mãe, eu mato seu irmão, eu mato sua irmã, eu mato a sua família, e mata mesmo. E de repente, lá está todo um grupo exterminado porque o indivíduo dependente não conseguiu pagar a sua dívida. Todo um grupo exterminado. Esse tipo de violência terrível nós não tínhamos, isso é uma coisa mais nova. Em compensação, há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos um boom de gravidez na adolescência. Não é? De cada 100 meninos e meninas nascidas vivas, não é? 25 eram filhas e filhos de adolescentes entre 10 e 19 anos. Agora, já pensaram o problema de saúde pública que isso é? Adolescentes, em média, na faixa de 16, 15, 16 anos, dando à luz de roldão a crianças que elas não vão poder cuidar e, como consequência, não vão poder frequentar a escola como deveriam e nem vão poder trabalhar como poderiam trabalhar. Então, sem escola e sem trabalho. A família tomando conta do bebê ou dos bebês, porque mais de 60% das adolescentes que têm um filho terão 2, terão outro. Isso era um problema comum há 15 anos atrás e que hoje, de 25%, nós conseguimos baixar no máximo para 19%, 20%. Então, no Brasil e em Goiás, está por aí. Agora, pasmem, não é? Quase 45% da população entre 10 e 24 anos dá à luz. 24 anos é o tempo da moça estar se formando, se estuda, né? 23, 24 anos, está se formando, olha só. Mas entre 10 e 24 anos, as moças estão 42%, né? Dando à luz. Isso é hoje. Se entre 10 e 19 anos estamos, 10 e 19 anos de idade, as moças, nós estamos com um índice de gravidez na adolescência entre 19 e 20%, não é? Até 24 anos isso sobe para mais de 40%. É um problema presente ainda, não é? Então, educação permanente é para isso, porque o ambiente muda muito, porque as exigências mudam muito, porque as equipes precisam trabalhar com problemas novos sempre, então a educação permanente se impõe. E é um dos programas de governo dentro do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, não é? Tocam a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, né? O nome todo é esse, é o nomão, né? Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Isso aí, tá lá.
Vocês podem ir no Google, podem ir no Ministério, na biblioteca do Ministério, vocês vão encontrar essa literatura lá. E eu termino dizendo, tudo isso e muito mais, o programa Telesaúde pode oferecer através dos seus núcleos técnicos, né? Fica essa recomendação aí. O que falta? Faltam, sobretudo, integração dos serviços. Há uma queixa generalizada no Brasil sobre isso. Os serviços não são integrados. O trabalho integrado de rede, né? Nós discutimos uns anos atrás muito a questão da utilidade do uso das redes, mas nós não conseguimos estabelecer uma rede que possa trabalhar com eficiência e eficácia. Não conseguimos ainda. As redes têm muitos furos. Jacaré passou por lá, né? Jacaré passou por lá é um modo de dizer, né? Então o pescador vai até o lago, ele estende lá a sua redezinha e o jacaré vem e quebra tudo, né? E estraçalha tudo. Mas nós não estamos contentes no Brasil inteiro com o trabalho integrado da rede. A rede tem muitas falhas. Terceiro, a compreensão das questões psicossociais mais gritantes, como a violência e as drogas, por exemplo, falta essa compreensão. Muita gente não sabe muito bem o que está acontecendo em termos de violência, em termos de drogas. E muita gente boa, que devia estar instruída, mas não está. Talvez porque seja um assunto desagradável, e nesse tipo de assunto as pessoas tendem a evitar, guardar uma certa distância. Não quero saber disso, não quero saber disso, porque é uma coisa tão feia e que assusta tanto que as pessoas se defendem ignorando. Mas falta essa compreensão, né, do que seja a violência, do que sejam as drogas no Brasil, né? E aí, nesse ponto, a gestão tem papel primordial em todos esses pontos, né? Na integração dos serviços, no trabalho integrado da rede e na compreensão dessas questões psicossociais mais gritantes. A gestão tem papel primordial. Isso pode ser dito, isso pode ser escrito, isso pode ser anunciado. A gestão é fundamental aí, né? E mais, o que a gestão, afinal, pode fazer? Nesse leque de questões e de problemas que aventamos aqui, né? Pode fazer muito desde que tenha boa vontade e disposição. Brigar com gestão não leva a nada. Criticar a gestão não leva a nada. Difamar a gestão não leva a nada. Mas receber, tratar bem, conversar, educadamente pedir, de uma forma muito simpática, né? E tem que ser muito mesmo, muito simpática, chamar a atenção para o problema vivido. Isso ajuda muito, porque a gestão precisa ter boa vontade e disposição para uma tarefa tão grande como essa do Estratégia de Saúde da Família. Sua presença, a do gestor, e interesse são fundamentais. Sua intervenção na liderança de problemas financeiros e logísticos são necessários e urgentes. O gestor não pode ficar indiferente ao funcionário que não recebe, ao funcionário que passa necessidades, ao trabalhador que não tem como voltar para casa, ou não tem o que comer em casa, ou não tem como pagar a conta de luz. Não pode ficar indiferente a isso. E logística, como é que o pessoal vai fazer para trabalhar naquele lugar? O gestor tem que se inquietar, tem que se preocupar. Vocês sabem qual é a diferença entre o chefe e o líder? É que o chefe chega, dá uma ordem e vai lá para a sua sala esperar a ordem ser cumprida. Esse é o chefe, que é um cargo em extinção no mundo. O líder
é aquele que vai à frente do seu grupo, abrindo caminho, dizendo: deixa o meu grupo passar porque o meu grupo precisa trabalhar. E o meu grupo precisa de mais conforto para trabalhar, de mais condições de trabalho. Eu brigo, luto pelo meu grupo. Essa é a liderança. E esse tipo de pessoal é o mais procurado no mundo, o líder e não o chefe. Aquele que dá uma ordem, se senta na sua sala e fica esperando ser obedecido. Isso é monarquia, né? Ok. E o último ponto, né? Seu diálogo permanente com as comissões e a própria secretaria como um todo precisa ser feito sempre. Então, cabe ao gestor, né, ter boa vontade e disposição para com o trabalho. E os funcionários têm que ajudar nisso. Tem que dar sua presença e interesse. Tem que intervir como líder nos problemas financeiros e logísticos. E tem que ter um diálogo permanente com todos. Isso é especial. Como fazer? Bem, não tem receita pronta, não tem receita de bolo. O que se tem? Se tem esses 4 pontos aí, que se forem feitos, serão ótimos para todos. Primeiro, dialogar permanentemente, está errado aí, dialogar permanentemente com os trabalhadores, inclusive com os agentes comunitários, porque eles são ótimos, é gente boa, é gente trabalhadora, é gente que precisa de apoio, apesar das suas limitações, né? Listar prioridades e conhecer de perto as necessidades, tanto das estratégias das equipes, quanto dos NAFs, que são os equipamentos de apoio da estratégia, né? Lutar por cada ponto que seja realmente urgente, luta forte e decidida, com a turma toda ajudando, cada um fazendo a sua parte, né? Eu não vou resolver os problemas do mundo, mas eu lhes garanto que a minha parte eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Se você também pensar assim, nós estaremos bem, né? Deixa eu ver se há mais coisa. Não, paramos por aqui no como fazer. Alguma pergunta, alguma colocação, pessoas que discordam, pessoas que não pensam desse jeito, pessoas que pensam de um outro jeito, seria bom nós sabermos. Podem escrever agora, vamos gastar uns minutos aqui esperando, né? Desses pontos aqui, 4, eu destaco, né, o terceiro, né, que o gestor deve lutar por cada ponto que seja realmente urgente, luta forte e decidida. Bem, eu envio meu abraço a todos, meu caloroso abraço a todos. Peço a Deus que vocês sejam abençoados e fortalecidos no seu trabalho.